Vamos estar nós dois. Pronto, agora sim. Agora está ao vivo. Boa noite a todos, ou boa tarde para quem está no Brasil. Hoje, em especial, vou estar aqui com a doutora Karina. E a Débora teve um contratempo, não vai poder estar conosco. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar aqui reunido para esse bate-papo. Prazer, Karina, está aqui conosco. É uma felicidade aqui que a gente possa trocar bastante e conversar nesse nosso bate-papo bem descontraído sobre temas relevantes. E hoje vai ser um desses temas muito relevantes, que é a questão da pandemia, que nos atingiu e continua a atingir a todos em maior ou menor intensidade. Karina, vou te pedir já um favor. Se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você, que eu também quero te conhecer. Sim, fomos pegos de surpresa, né, Nelson? Pois. Bom, meu nome é Karina, eu moro no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Eu sou estudante espírita há poucos anos, há cerca de 2 anos, eu comecei a estudar, a aprofundar meus conhecimentos a respeito da doutrina, e foi dentro desses grupos de estudo que eu frequento que eu conheci a Débora. Perdão, que eu conheci a Débora, que a gente faz o estudo de algumas literaturas a respeito da doutrina espírita, e nós nos conhecemos e ela me fez esse convite, então. Eu sou médica do trabalho, atualmente no Rio Grande do Sul. Há muitos anos trabalhei com urgência e emergência dentro de hospitais e atendimento pré-hospitalar, e vivenciei muito os desafios relacionados à pandemia, nesses últimos 2 anos aí que se segue. Perfeito. Então, vou aproveitar e vou me apresentar para vocês também, para aqueles que chegam agora aqui, não me conhecem. Meu nome é Nelson Tavares, eu vivo aqui na Ilha da Madeira, Portugal, um pouquinho mais abaixo do continente europeu, estou aqui na costa africana, que é um pouquinho mais de calor, apesar de já estar fazendo um friozinho. Sou psicólogo transpessoal, também estudante da doutrina espírita, uns aninhos a mais aqui do que a Karina, mas pronto, a gente está aqui juntos, na mesma caminhada, buscando esse conhecimento que esclarece, elucida, conforta e acolhe, principalmente, nesses momentos de dores, de incertezas, de dificuldades, de tantos questionamentos, como, por exemplo, foi essa pandemia que veio para assolar o mundo como um todo. A gente teve maiores e menores intensidades, mas ninguém passou ao lado. De alguma forma, todos nós fomos atingidos direto ou indiretamente por essa pandemia. E é muito interessante porque, de alguma forma, mais uma vez, a doutrina espírita consegue nos elucidar com espiritualidade de luz, trazendo tanta informação, tanto esclarecimento, e nessa busca da fé raciocinada, e todos esses meandros que a doutrina espírita nos auxilia. E nesse momento da pandemia não foi diferente. De alguma forma também, muitos de nós nos sentimos acolhidos, ou mais calmos, ou mais tranquilos, frente a tamanhos desafios. Bem, eu vou já iniciar aqui confessando uma coisa para vocês. Normalmente, quando a gente abre esse nosso bate-papo, a gente faz um grupinho antes ali no WhatsApp. Então, só ali eu, Débora, e estava a Karina também, a gente fica trocando figurinhas dentro desse universo do tema para a gente ir estudando em conjunto e, de alguma forma, trocando e preparando algum conteúdo aqui para a gente mais ou menos delinear o nosso bate-papo. Normalmente a Karina não, a Débora que comanda essa puxada, né, digamos assim, mas eu estou aqui também um pouco de surpresa nesse contratempo. E uma das coisas que a gente compartilhou aqui, que a Karina gostou bastante também, a gente estava aqui refletindo sobre esse tema, foi uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu ia até pedir para a Karina, se você quiser ler, Karina, e compartilhar com a gente essa mensagem, para a gente seguir um pouco essa linha de raciocínio na questão da pandemia. Claro, claro. Faço sim. Então, o texto é A Transição, Joana de Ângeles. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral.
Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos à sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres se conseguiram superar os impedimentos dos que retinham na retaguarda. Estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade. Estão, então, fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço e a felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfalecem-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável, sem expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega da maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira, pois aquele que a fez tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converter-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que os mesmos se constituem.
Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. O bem fascina todos aqueles que observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. A grande transição prossegue e, porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Logo, passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança de Deus. Joana de Ângeles, essa página foi psicografada pelo médium Divaldo de Franco no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro. Obrigado, Karina. 2006, né? Interessante essa data aí, que se faz tão atual, tão presente agora na atualidade, já faz uns aninhos, né? Como sempre a espiritualidade sempre antecipando, de alguma forma, nos preparando com informação, com conhecimento, de alguma maneira, para a gente estar ali já um pouco mais alicerçado no que nos espera, né? E essa reflexão é tão interessante, porque tem tanta coisa, tanto conteúdo aí, que dá para a gente refletir a vida, quase que a encarnação inteira. Se a gente parar para pensar, de alguma forma, é difícil não nos tocar, aqueles que buscam principalmente esse entendimento através da doutrina. Tem tanta coisa para falar a partir daí, mas eu vou passar para a Karina. Karina, me diz o que te tocou mais aí de tanto conteúdo. Compartilha com a gente, por favor. Deixa eu voltar lá em cima. O fato do período de transição planetária já está sendo divulgado há muitos anos, né, através dos ensinos da doutrina, né, e do próprio Evangelho, que são fases que o nosso planeta precisa passar, que nós precisamos passar por alguns desafios para evoluirmos como seres humanos, né, como espíritos. E a encarnação, ela põe em prova todo aquele ensinamento que a gente recebe antes de encarnar no planeta Terra. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que até hoje a medicina ainda não conseguiu descobriu ainda, não foi divulgado, se existe algum fator biológico de proteção contra uma doença, contra o coronavírus, por exemplo, ele ainda não foi divulgado. O que conforta um pouquinho meu coração é que atualmente, a gente vê já em algumas faculdades de medicina o estudo da espiritualidade sendo agregado dentro do conhecimento. Eu não sei se também na psicologia isso está sendo mais aprofundado, mas a medicina tradicional, ela aborda muito a parte biológica, muito a parte química, e tem coisas que não veem o significado, a gente não encontra muitas respostas para algumas doenças, alguns problemas, e que através do estudo da espiritualidade a gente consegue encontrar algum conforto, um alento, uma explicação, né? O próprio Covid nos mostrou, assim, se existe ainda um fator de proteção que algumas pessoas pegaram e outras não, né? Mesmo estando em contato. Eu trabalhei na linha de frente do Covid durante todos esses últimos 2 anos e meio e eu não me contaminei e ninguém da minha família se contaminou aqui em casa. Então, se existe algum fator de proteção, qual é, né? Que a biologia, que a medicina ainda não conseguiu explicar, né, fisicamente, como isso acontece, e que a espiritualidade, sim, nos ajuda a explicar, né,
como isso acontece através da reencarnação, através de algumas provas que nós temos que passar aqui, né? E que nos trazem alguma forma de consolo com relação à vida, né? Com certeza, é muito interessante essa sua atenção dessa questão biológica para tentar trazer respostas, as tais respostas que a gente não consegue encontrar, às vezes, na academia, nos estudos tradicionais, né? Como você compartilhou a questão dos estudos acadêmicos de medicina, e posso responder aqui por mim, dentro da psicologia, também, pelo menos na época que eu me formei, isso era algo muito pouco acessado, existia a linha de Jung, que chega um pouco mais próximo, principalmente Joana de Ângeles cita muito Jung, não só, dentre tantos outros, mas Jung era, pronto, na minha percepção naquela altura, um pouco escanteado, um pouco ali deixado à margem, não era muito, digamos, levado numa profundidade de estudo. Existia, mas digamos assim, pronto, mas isso não, isso acredito que varia muito de faculdade para faculdade e do tempo também, porque de alguma forma a gente também vai, acredito eu quero pensar, que a gente vai aos pouquinhos se abrindo cada vez mais, e também a sociedade como um todo, e penso eu que as academias, dentro de cada área, também vá de encontro a essa busca, que é uma busca geral. O que acontece, penso eu também, não posso, no achismo aqui, é que no Brasil, de alguma forma, a gente tem já uma predisposição a essa abertura como um todo, diferente, por exemplo, aqui na Europa, que é a questão material ainda se fala muito mais forte. Então, talvez hoje, não sei, de novo, no achismo, a psicologia e a medicina podem ter essa vertente no Brasil, mas eu acho que para os lados de cá, eu acho ainda mais difícil, o paradigma material ainda fala muito mais forte. Mas eu acredito também, tudo na base do achismo, que de alguma forma um chamado, uma oportunidade, porque essa questão que você levantou, muito interessante, e quantas pessoas por aí têm essa mesma questão e não encontram as respostas. E aí que a gente consegue, em conjunto com a doutrina, de alguma forma, seguir uma linha de raciocínio. Se a pessoa vai concordar ou não vai concordar, se faz sentido para ela ou não, isso é uma outra questão. Mas eu acho que o mais importante é a gente trazer esse conteúdo à mesa para uma discussão, mesmo dentro da racionalidade, do paradigma, do crivo das universidades, ou o que é que seja. Porque há uma resposta, há uma linha a ser seguida. Agora, aí tem aquela mistura toda de crença, com preconceito de religiosidade, e aí se fala Jesus no meio, muita gente já vira a cara e torce o nariz, e já acha que é crendices, e aí começa toda essa questão como um todo. Ponto. Agora, o que eu vou compartilhar? Desculpa, quer falar alguma coisa, Karina? Se deixar, eu vou falando, hein? Pode seguir. Não, pode ir. Eu vou acrescentar. O que acontece agora? Vamos falar um pouco do que me tocou desse texto também, não só sobre essa questão da transição planetária, que Joana de Ângeles falou, e não só Joana de Ângeles, tantos outros espíritos, através do Divaldo também, Manuel Filomeno de Miranda tem aí um livro, No Mundo da Regeneração, que fala bastante sobre isso. Esse aqui também, transição planetária. Garota propaganda. E é interessante porque abordam, como até a Débora a gente estava conversando no nosso grupo, a Débora não está aqui agora, mas vou parafrasear ela. De alguma forma, são abordagens diferentes sobre o mesmo tema. Então, tem o Manuel Filomeno de Miranda, que segue mais a linha do processo obsessivo. No plano espiritual, como é que essa dinâmica acontece da transição planetária, esse realocamento, digamos assim, da espiritualidade, as últimas oportunidades aqui encarnados. E a gente tem Joana de Ângeles, que já puxa mais para o lado emocional, para o lado da evolução do eu, do íntimo, e que diferença a gente pode fazer na nossa vida, nesse momento, nessa encarnação, nesse estágio. Porque o importante a gente lembrar é que ninguém está aqui por acaso. A gente não encarnou num momento de transição planetária, caiu de paraquedas aqui, deu azar, falei, ei, se eu tivesse encarnado uns 200, 300 anos, ou uns 200, 300 para frente, se calhar era melhor. A gente está aqui porque tem que estar aqui. Ninguém está aqui, nasceu no planeta errado, no mundo errado, no momento errado. De alguma forma, a gente
precisa, e quero frisar, precisa vivenciar essas experiências no mundo de provas e expiações, com predominância da maldade, sim, mas isso faz parte de um todo. E esse todo somos um pouco de nós também. Porque a gente quer acreditar muito e está focado, e essa é a direção, quando a gente vai abraçar a proposta do Cristo, de seguir a luz. Mas olha só, não tem só luz aqui dentro, tem sombra também. E de alguma forma essa sombra que se manifesta e num todo, nesse universo, nesse planeta, pronto, nessa encarnação, quando a gente se conecta com um planeta, com um mundo como esse. Por isso que a gente está aqui. Ninguém aqui é bonzinho, santo e caiu do céu. Quer dizer, tem os espíritos missionários, pronto, que vêm aqui especificamente com a missão de auxiliar a todos nós, digo nós porque eu me incluo nessa, espíritos em provas e expiações, que necessitamos de tais orientações como essa que a Karina leu agora, para nos auxiliar e nos ajudar na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, com os nossos conflitos, com os nossos orgulhos, com os nossos egoísmos, com a nossa briga com o vizinho, com o marido, com a tia, com a família, com o cachorro, com todo mundo, que a gente adora brigar por tudo e por nada muito facilmente. Então, o importante é a gente entender, primeiro, que a gente não está aqui por acaso, que isso é uma coisa que acontece muito na doutrina espírita. Às vezes as pessoas acham e tendem a se isolar. Pelo contrário, o que a gente precisa é abraçar, entender que a gente faz parte disso e que sim, a gente tem um conhecimento e a gente pode transformar esse conhecimento em amor ao próximo, buscando esse auxílio, essa ajuda daqueles que não têm conhecimento. Não é para converter ninguém, para ninguém virar espírita, mas é de alguma forma ir de encontro com tanta dor e tanto desespero. Eu acho que a Karina pode dizer um pouco disso, eu não sei, Karina, na questão profissional, mas lidando principalmente em momentos como esse da pandemia, numa linha de frente, de tamanha dor, tamanho desespero, tamanha angústia das pessoas vivenciando momentos de completo perder o chão. Não sei. Fala um pouquinho para a gente, Karina. Exato, o que a gente vivenciou tanto nessa pandemia, eu acredito que tu também, como da saúde, da psicologia, né, Nelson, foi as pessoas, assim, ó, investirem toda a confiança na ciência, né, e chega o momento que a ciência diz, não tenho mais o que fazer, né, tudo que a gente tinha que fazer já foi feito, e aí, o que a pessoa faz diante disso, né? Que chega esse momento, e o momento da dor e da morte, ele é uma fase que na nossa concepção ainda como simples ignorantes ainda, e por acharmos que ainda a nossa vida é aqui, nessa encarnação, e por medo do desconhecido, pelo fato da gente não lembrar do que se passa em outras dimensões, as pessoas ficaram exatamente dessa maneira, sem chão, né? Eu me vi em algumas situações, assim, porque a gente fazia, no local onde eu trabalho, muita telemedicina. E muitas vezes eu entrei em contato com pessoas, com pacientes, assim, que a família estava inteira infectada por Covid. E o que tu vai dizer para essa pessoa, né? Que forma que tu vai dar uma força, dar um consolo? E aí eu me lembrei daqueles níveis neurológicos das várias saúdes que nós temos, né? A saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde familiar. E eu comecei a falar nesse sentido para não entrar tanto na espiritualidade, porque às vezes a gente fica sofre algum preconceito com relação a isso, mas o fato da saúde espiritual, né? Que é um ponto que a gente pode levantar e não ser dessa forma, ser estigmatizado, né? Como querendo levar uma religião para dentro da profissão, enfim. E aí, dentro desse assunto, a gente conseguia abordar bastante, sim, a questão da espiritualidade, que normalmente as pessoas, opa, tinha me esquecido desse ponto. Então, buscar uma força em Deus, né, ou nessa energia suprema, né, que nos rege, e que se a gente tem uma fé e
e que às vezes é a única força que nos resta, né, no momento de dor, no momento de medo, de aflição, é lembrar de acessar, né? De acessar essa alternativa de consolo, de conforto, de amor. Eu acredito que a pandemia, assim, como um dos flagelos, depois eu vou ler também aqui sobre os flagelos destruidores, que fala no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que sim, eu acho que a gente tem algum motivo para estar aqui, e por esse motivo a gente passou por isso, né? Alguns adoecendo, outros tendo que atender adoecidos, e ajudar nesse sentido de dar força, de dar apoio, e com isso evoluir, né, como seres humanos. Com certeza. A Karina falou agora algo interessante, que a doutrina espírita já toca há muito tempo. Na verdade, é uma grande porta de entrada para muitos de nós espíritas que chegamos até a doutrina espírita através da dor, do sofrimento, da perda de entes queridos, que se acentua nesses grandes desencarnes coletivos, em momentos de dor, de angústia, de desespero. E também, não diferente dessa forma, também na doutrina espírita acolheu muita gente que perdeu o chão e que busca as respostas, o que está acontecendo, é o juízo final, é o Armagedon, é a Terra que vai virar ao contrário, com vários conceitos enraizados, não questionados há muito tempo, com muitas dúvidas, e aí vem a doutrina espírita para esclarecer e para auxiliar exatamente nesse processo de dor para aqueles que perderam os entes queridos. E aí vem uma pergunta, que é o seguinte: a dor está aí, tá bom, mas como é que a gente pode enfrentar essa dor? Exato. A doutrina espírita vai auxiliar, vai consolar, mas a dor vai sumir? A dor não vai sumir, mas sem dúvida alguma o conhecimento pode aliviar com o entendimento dessa dinâmica, de todos os meandros, de explicações que muitas vezes a gente não tem por falta de conhecimento, pela nossa ignorância, realmente. A maioria de nós, não espírita, viemos de berço com outras linhas, com outras respostas, com outras concepções, e não só. Nós mesmos viemos de outras encarnações já com esse conteúdo enraizado, perpetuando. Então, para muitos de nós, e para mim também, eu só posso responder por mim, é tudo muito novo. De alguma forma desconfigurar aquilo que a gente acreditava e que de alguma forma não fazia sentido, hoje, com esse novo conhecimento que faz muito mais sentido, que responde essas perguntas. A dor vai existir da perda do ente querido? Vai continuar existindo. E aí a psicologia espírita, de alguma forma geral, Joana de Ângeles e outros corroboram com essa leitura mais profunda, fazendo uma diferenciação entre dor e sofrimento. Vamos com atenção. Não é o sofrer a dor. O sofrimento, no caso de que nós, sim, sofremos, como por exemplo, tá? Isso é algo ainda que dói muito o ouvido das pessoas. Eu falo com muito carinho, com muita calma, porque não é fácil essa leitura. É aquele momento que, apesar de muita dor, a gente pode fazer por nós, de alguma maneira, optando se equilibrar e não sofrer ou amenizar esse sofrimento, porque a dor acontece, ela bate, ela vem e a gente não tem controle nenhum. Agora, o sofrimento, ou como responder, ou como assimilar, como digerir essa dor, isso cabe a nós, de acordo com o nosso conhecimento. Eu não estou dizendo aqui... Exatamente. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não estou de maneira nenhuma diminuindo a dor de ninguém, porque só quem bate não, desculpa, só quem recebe a dor forte, que balança, que perde o chão, que as pernas bambeiam, que chora a perda do ente querido em momentos trágicos como esse, não só perdas de filhos, aí a gente pode abranger os amigos e familiares e entes queridos num todo. Isso é muito difícil, é muito complicado, mas sem dúvida alguma, mais uma vez fazendo propaganda para a doutrina, vamos entender, vamos compreender, vamos buscar de alguma forma esse alívio para esse coração machucado. É isso aí.
Agora eu acho que se encaixa aqui, eu tinha separado já, Nelson, no Livro dos Espíritos, na versão do Herculano Pires, a pergunta 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, esse tipo de assunto eu abordava nesses atendimentos, tentando mostrar sobre um outro ponto de vista, né? Não do nosso sofrimento, da nossa dor, que é claro que dói, claro que a gente sente, né? Mas o que isso vai proporcionar lá no final, né? Se é que existe um final, mas o adiantamento que isso está fazendo para a nossa civilização, né? O fato da dor, a gente cresce muito, a gente aprende muito com a dor. Desde que a gente queira evoluir com ela, né? Com certeza. É o momento do ter olhos de ver e conseguir enxergar nessa dinâmica o que, de alguma forma, a pandemia vai nos trazer de positivo nessa encarnação, nesse momento que a gente está vivendo. E aí a gente vai de encontro exatamente com o que a Karina disse agora, que é, de alguma forma, um encontro com a fé, ou, no mínimo, o questionamento, que é um ponto muito interessante. Porque quando a gente entende aqui nessa busca, junto com a doutrina, com a espiritualidade, que nada é por acaso e que tudo, letra garrafal maiúscula, que tudo que acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, então que nós tenhamos olhos de ver. E às vezes é difícil de enxergar com esses processos de sofrimento, de dor que a gente vivencia. Mas, de alguma forma, esse momento, essa fase que a gente se encontra aqui, essa dor, tem que nos trazer algum crescimento a nível espiritual. Porque senão a gente não estava encarnado aqui agora para vivenciar isso. Então, aí é a grande pergunta que fica: o que nós temos que aprender que talvez a gente não está conseguindo enxergar direito, que a vista está embaçada pelas nossas limitações, pelas nossas crenças, pelos nossos valores? O que isso veio trazer de positivo? Vou repetir: se nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. Ponto. Meu irmão, Karina, meu irmão que está me escutando agora, se vocês têm dúvida ainda dessa frase, vamos questionar a nossa fé. Porque tudo fica em xeque. Não tem nem mais, não tem nem menos. O propósito do Pai para nós é o amor ao crescimento. E não tem bagunça, porque muitas vezes a gente dá até esse sentimento de desespero, de bagunça, vivendo num plano como esse, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta maldade. Mas olha só, tem controle. Essa bagunça, esse pagode aqui, que dá essa sensação muitas vezes, tem controle. A gente tem espíritos que sim, estão aqui encarnados, quase que nessa última oportunidade, esse last call, a última chamada, como Joana de Anjos colocou para a gente no texto, muito atrasados, sem dúvida nenhuma, que podem criar muita confusão, criar esse sentimento de bagunça, principalmente nessa reta final. Como, acho que foi esse texto que você leu agora. É porque a gente está escutando alguns textos, eu estou agora confundindo. Mas pronto, é que a espiritualidade vem nos elucidar. Mas também a gente tem o amparo, a gente tem a força de espíritos de luz que vem exatamente para nos auxiliar encarnando entre nós, e não só nos trazendo conteúdos como esse, como Joana, por exemplo, para nos auxiliar nessa comunicação, trazer um pouco de luz para tanta sombra, tanta dor, tanto desespero. Só tem um propósito tudo isso: a oportunidade do crescimento. É para isso que a gente está aqui. E o que a gente escuta muito é que ainda virão muitas
muitas provações, né? Eu acredito que sim, tá ok, né? Se a gente topou tá aqui por algum motivo muito nobre. Mas às vezes me preocupa ouvir que algumas pessoas pensam que, nossa, como a gente não evoluiu quase nada com a pandemia. Jesus amado. Eu acho que a gente evoluiu muito, muito mesmo. Do ponto de vista moral, né? O ser humano, como foi bonito de ver, apesar da dor, mas como foi bonito de ver, da gente lembrar que existem mais pessoas na nossa casa, né? Do fato de ter que ficar em isolamento domiciliar, como nos fez repensar a nossa vida, como fez pensar na vida dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos familiares que estão longe, né? Como, como humanizou mais o ser humano? Também não gosto desse termo, mas enfim, a gente é um pouco ainda selvagem, um pouco animalesco, né? Perante a evolução. Mas eu vejo sim uma grande evolução, um grande passo que a pandemia nos proporcionou, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, olhos de ver, é essa questão, porque o fato acontece com todos, aconteceu com todos, né? Mas como cada um interpreta, ou talvez porque também muita gente criou uma expectativa em demasia, acreditando que agora é o momento e o mundo vai virar um mar de rosas, e as pessoas às vezes criaram mesmo dentro do meio espírita, pessoas com conhecimento, achando que chegou o momento, que agora é a hora da virada, quase que aquela coisa, é o grande momento, então através da pandemia a gente vai viver na Disneylândia, no mundo maravilhoso. E é importante a gente lembrar o seguinte, que isso também é algo que a gente tem que esclarecer, porque também tem muita confusão nesse entendimento. Esse processo de transição planetária, quando a gente vai entender as categorias dos mundos, vamos lá, mundo de prova e expiação, vamos para o mundo de regeneração. Mas olha só, mundo de regeneração não é Disneylândia, tá, gente? Disneylândia está lá para o mundo feliz, para frente. Nós estamos entre a transição. Quando a gente passar para o mundo de regeneração, é a transição entre prova e expiação e mundos felizes. Ok? Então ainda vai haver muita maldade. Ok? Não vai ser a maioria, como hoje vibra a maioria no mal, ainda, infelizmente. Ok? Vai melhorar? Claro que vai melhorar. Mas não vai ser mais de rosas. O processo é gradual. A regeneração vai acontecendo, aliás, já está acontecendo faz muito tempo. Não vai ser o grande Armagedon que vai acontecer, e eu percebo principalmente porque esse é um tema que vem sendo cada vez mais falado em vídeos. Hoje em dia a gente tem o YouTube, tem essas maravilhas da tecnologia que nos trouxeram, está aqui a Karina no Sul e eu aqui na Ilha da Madeira, a gente podendo estar aqui em direto, ao vivo, para algumas pessoas, e depois isso fica gravado, esse conteúdo, e tanta gente no mundo inteiro pode acessar, graças à pandemia, vamos lembrar também esse lado Exato, positivo. exato. Eu não sei se a Karina faz teleatendimento, mas eu faço como psicólogo. Então, a gente tem hoje em dia essa capacidade, através da tecnologia, de estar mais próximo das pessoas, Exatamente. de chegar ao lar da pessoa, aos recantos mais recantos. E eu digo por mim, principalmente, que eu estou aqui isolado numa ilha, literalmente, mas eu consigo estar próximo, junto à casa das pessoas, no ambiente de trabalho, em algumas partes do mundo. Mas pronto. Voltando à questão do mundo de regeneração. 51%, vamos colocar assim, 50,01% vibrando no bem, já vai ser a característica de mundo de regeneração. O processo de regeneração, eu gosto de pensar, isso é uma leitura minha, tá? É quase como aquele camarada que tem um problema de toxicodependência e vai se isolar para se regenerar, para buscar extirpar, fazer aquela limpeza do organismo físico, todas as dificuldades, trabalhar a psique, o lado psicológico, as questões pessoais, o porquê que levou à busca daquela questão, é mais ou menos por aí. Então, o que quer dizer? Não é que a gente vai virar santo de um dia para o outro, gente. Os teus problemas, os teus conflitos, como os meus, o teu orgulho, o teu egoísmo, como o meu, vai continuar. Sabe quando é que vai mudar? No dia que a gente quiser. E aí que está a proposta do Cristo vindo de encontro. Se faz sentido para você, como faz para mim,
E acredito que quem caiu aqui, entre aspas, nesse vídeo, de alguma forma, no Grupo Espírita Amigos do Nosso Lar, que tem esse direcionamento, essa vertente, acredito que faça sentido para você também. Então, essa busca, esse burilar, esse trabalhar o nosso eu, só depende de nós. Claro que a partir do momento que a gente tem a predisposição para amar, para trabalhar no bem, a gente vai errar, vai pisar na bola, vai fazer besteira, igual que a gente continua fazendo. Ok. Mas a gente já está num caminho, numa direção. E isso, de alguma forma, já nos qualifica, entre aspas, para continuar nessa caminhada no mundo de regeneração. Mas não quer dizer que a gente não passe de mágica, vai virar tudo mil maravilhas. Okay? Então é importante só a gente lembrar disso, porque há um pouco de ilusão nessa história, porque as pessoas vivem em dor, vivem em sofrimento, com essa maldade, com essa violência no mundo, e querem a solução quase que no milagre da igreja. E não é assim que funciona, tá? O milagre está aqui interno no nosso autoburilamento, no nosso trabalho interno. E eu acredito que esse é o nosso caminho. É isso aí. Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está online. A Helena Aparecida Careta, Valesca Junqueira, Daniela Evalde de Oliveira, boa tarde. Maria Henriques. Maria Henriques. Obrigado pelo convite e pelo tema, que vai ser aflorado. Gratidão. Obrigada também, Maria. Seja bem-vinda a essa nossa live. Boa noite, Maria. Maria é uma amiga nossa que segue a gente lá no nosso canal também. Boa noite. Ai, que legal. Aqui de Portugal, mas Portugal continental. Ela está lá em Portugal continental. Legal, legal. Tu trabalha só online ou tu tem algum centro que tu trabalha presencial também, Nelson? Centro Espírita que você está dizendo? Centro Espírita, é. Não, presencialmente no momento eu não estou. Eu trabalho, eu tenho um curso que a gente participa aqui no Centro do Funchal, às terças-feiras, um livro de Joana, que aliás, esse aqui que está na minha mão, que é o Desperte e Seja Feliz, Legal. da Joana. Essa é uma capa antiga. Eu trabalho também num centro de Lisboa, porque eu vivia em Lisboa antes. Então, trabalho online, remotamente, na corrente magnética, no centro de Lisboa. Mas, presencialmente, eu não estou trabalhando em nenhum centro. Já trabalhei em mesa mediúnica, em centro no Brasil, no Rio de Janeiro. O meu recanto aí no Brasil. Mas já estou fora já há algum tempo. E já estou... Daqui a pouco vai fazer 2 anos que eu estou aqui na Madeira. Então, na Madeira tem menos... É uma ilhazinha pequena, são 250 mil habitantes. Então, o movimento o movimento espírita também é menor, pronto. A gente não tem aqui na Europa, como existe no Brasil, 1 milhão de centros a toda esquina, né? Que pena. Mas, de alguma forma geral, o Portugal como um todo tem bastante exposição espírita, tem bastante acesso. Claro que não vamos comparar ao Brasil, mas ainda assim, comparado ao resto da Europa, a gente tem bastante acesso à doutrina aqui, sem dúvida nenhuma. Eu vejo, claro, o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Então a gente vê muito mesmo, mas eu vejo também o pessoal, os outros médiuns que eu acompanho e sigo, o pessoal indo para os Estados Unidos, fazendo palestra na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Então está se disseminando, né? Graças a Deus está fluindo mais esse conhecimento para trazer um pouco mais de conforto para os nossos corações. Sim. Assim, de uma maneira geral, ainda, a minha impressão, tá? Ainda é basicamente, eu diria assim, 90% de brasileiros. Aqui em Portugal, não. Em Portugal já tem muitos portugueses, mas fora, eu vivi um tempo no Reino Unido, eu vivi quase 4 anos lá. E era basicamente só brasileiros. Sim, que pronto, imigraram, então se reúnem, tem centro espírita, tem vários centros espíritas. Existem, como ainda existe, palestra em inglês, grupos de estudo em inglês, palestra em inglês, mas é mais pontual, mais limitado, são poucas pessoas. Mas, de alguma forma, a mensagem está sendo passada, a luz está sendo multiplicada. E todo mundo, no seu momento, quando chega o momento certo, de alguma maneira, a gente vai de encontro nessa nossa busca, ou quase que é empurrado para a doutrina espírita, e já cai lá dentro do centro já, e aí se encontra, ou não, né? Aí vai muito de cada um. Depende da vibração, né? Exatamente. Ai. Deixa eu ver, eu tinha separado mais uma frase, deixa eu só achar. Sim.
Com relação às vítimas. A pergunta do Livro dos Espíritos, também 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? E a resposta: se considerássemos a vida do que ela é e quanto é significante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Então, em outras palavras, é saber aguentar a dor, mas de alguma forma um pouquinho mais leve, né? Entendendo que a gente vai ter uma recompensa logo adiante. E que todo o trabalho aqui é muito bem visto, né? E muito bem reconhecido, desde que a gente consiga ajudar aos nossos irmãos, né? Na evolução espiritual, no crescimento, no melhoramento humano, né? Esse de ajudar o ser humano me lembra de uma passagem do Evangelho, que é a missão do homem inteligente na Terra. Eu sempre digo que para acompanhar a doutrina espírita tem que ser no mínimo inteligente, não é querer ser melhor do que ninguém, mas para a gente tentar buscar esse tipo de conhecimento, estudar, a gente tem que trabalhar o raciocínio, que é exatamente essa proposta, a fé raciocinada, entender todos esses meandros. Não é muito fácil, pelo menos para mim não é fácil, posso compartilhar com vocês. E aí, de alguma forma, vamos dizer que a gente é inteligente, penso eu quero pensar. E aí vem o Evangelho para nos dizer qual é a missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra é auxiliar aqueles que não têm acesso, que de alguma forma não compreendem. Resumidamente, é a gente de alguma forma ir de encontro a esse irmão que está com dor, com desespero, com sofrimento, muitas vezes pela ignorância, de que de alguma forma a gente já pode passar esse amor, esse acolhimento, e a gente não precisa falar de Jesus, não precisa falar de doutrina espírita. A gente pode ir de encontro, imagino eu, principalmente a Karina, sendo médica, que não dá para misturar muito bem no ambiente de trabalho, mas de alguma forma pode buscar acolher e auxiliar aquele irmão, aquela irmã com tanta dor e sofrimento, porque não conhece muito bem. Então a gente dá uma adaptada, de alguma forma, e tenta ajudar. Mas eu quero abrir isso para todos, porque não precisa ser o Nelson, psicólogo, a Karina, que é médica, para fazer isso, que somos, de alguma forma, profissões que lidamos diretamente com o público e, de alguma forma, pessoas que estão, de alguma maneira, normalmente, necessitando de um auxílio. Isso todos nós podemos fazer. Todos nós, eu sempre repito isso. Quando é que eu faço isso, Nelson? É no ponto de ônibus. Aquela pessoa que para do seu lado, que às vezes fala pra caramba, é chata, sabe? Mas de alguma forma você pode buscar auxiliar ela. É aquele seu parente que está com uma dor, com uma angústia. Aquela pessoa que do nada no trabalho surge na sua frente, que é só desabafar, que abrir o coração. E você pode ali fazer pequenas pontuações buscando auxiliar, trazendo uma reflexão para aquela pessoa, mostrando um caminho. E repito, não precisa nem falar de Jesus, não precisa nem falar de doutrina espírita, porque às vezes as pessoas, quando a gente toca em certos pontos, a pessoa já recua, já se fecha e dá um passo atrás. Então é importante a gente ter de alguma forma sensibilidade, como homens inteligentes que somos, eu acredito que todos nós aqui somos, de auxiliar e de encontro com o próximo, nesse sentido amoroso, buscando esclarecer, consolar e auxiliar esse irmão que está em dor nesse momento. É isso aí. Eu acho que, acima de tudo, é o amor, né? O amor ao próximo é o que nos guia, assim, a tentar ajudar a aliviar um pouco o sofrimento, né? A tirar dúvidas, claro. E à medida... eu acho que por isso mesmo a gente se aprofunda, né? Instruí-vos, né? Então, essa ordem que a gente recebe de instrução, não só para a gente, né, para o nosso crescimento, mas para o crescimento dos nossos irmãos também. Aliviar um pouquinho a dor, o sofrimento através do amor, do acolhimento. E como o Nelson falou, não somente pessoas que trabalham com outras pessoas, mas nós somos seres humanos,
independente, menos que a gente queira ser isolados, ermitões, né? Não entrar em contato com pessoas, senão vai ser, vai ser benéfico qualquer tipo de ajuda. E tem nessa busca de auxiliar o próximo, tem algo muito importante, muito interessante, que a gente pode sempre buscar de alguma maneira falar, é sobre a importância e a força da oração, a nossa vibração, a vibração no bem, principalmente que é algum assunto que ainda é bem desconhecido, que acha que ali fazer aquela coisa reza programada, né? Faz ali o Pai Ai, Nosso, não sei o quê, nossa. aquela coisa decorada e pronto, já fiz hoje a oração antes de dormir, ou quando acordei e pronto, estou despachado, já estou resolvido, já tiquei da lista, né? Mas é importante, principalmente nesse esclarecimento, a gente tentar demonstrar que a mesma força, a mesma energia da vibração para o bem também é para o mal. E isso que Joana traz muito, não só Joana, Manuel Filomeno de Miranda e outros, nessa psicosfera negativa que envolve a Terra. O quanto nós nos conectamos com essa negatividade, a gente também pode se conectar com a positividade. Depende de nós. E aí vem a pergunta: o que a gente está consumindo? Com quem que a gente está se conectando? É uma pergunta que eu faço sempre. O que o fulano lá, ou aquele programa de televisão, ou aquele livro, ou o que é que seja, vai acrescentar na tua vida? Será que a gente se questiona isso? Ou a gente, deixa a vida me levar e vai que vai? E normalmente se deixar levar, não sei a Karina, não sei quem me escuta, mas se deixar levar, vai indo para um lugar que não é muito legal. E a gente chega lá na frente, olha para trás e fala: ih, caramba, isso aqui não está muito legal, não. Aí tem que refazer o caminho de novo e buscar essa opção, essa escolha que a gente faz diariamente com essa nossa vibração. Diga o que pensas, que te direis quem vai estar contigo, ou te direis com o que você vai estar conectado, com que tipo de atmosfera. Então, assim, o que isso vai nos acrescentar? Uma boa reflexão. O que essa uma hora e pouco que a gente fica aqui, vai acrescentar na tua vida? Interrogação. Esse conteúdo, espero eu que esteja acrescentando, que para mim esse estudo acrescenta, espero que para a Karina também, e para quem está nos assistindo também. Mas a gente pode pegar essa mesma hora e ficar vendo o programazinho da fofoquinha. Pronto. Sem querer julgar, tá, gente? Mas preste atenção, é só uma pergunta. O que o programa da fofoca vai te acrescentar na tua vida e o que algo, uma discussão, um pensamento, uma reflexão que pode te auxiliar nessa caminhada vai te trazer? Esse é um questionamento que é importante a gente se fazer. É claro que a gente não vai vibrar no alto o tempo inteiro. Pelo contrário não. Na verdade, é difícil manter a elevação, a vibração no alto, mas esse esforço só depende da gente. Então, assim, o que a gente está querendo, de alguma maneira, acrescentar para nós? É buscar e achareis, bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Então, a oração, voltando aqui, é muito importante, muito mais importante do que a gente imagina. O importante não, eu aconselho sempre, vamos orar mais, vamos vigiar mais, vamos se conectar mais. Aí ele me pergunta assim: Nelson, mas o que eu preciso fazer? Sabe o que a gente precisa fazer? Querer. É isso que a gente precisa, porque quando a gente quer, a gente vai lá e se conecta com aquilo que é interessante. Porque às vezes a gente nem sabe por quê e se conecta com umas faixas vibratórias, com umas coisas que não são muito legais, que a gente Exato. sabe que não vai trazer muita coisa boa na nossa vida. Mas ainda assim a gente vai lá e repete, repete. Aí sabe o que acontece? A gente fica encarnando e reencarnando e reencarnando até sabe quando? Até o momento que a gente cansar. E aí mudar o padrão, mudar o paradigma. Isso que a gente vem fazendo e repetindo já há muito, muito tempo. E a oportunidade está aí, o conhecimento está aí. Agora, tem que arregaçar as mangas, né? É isso aí. E por falar em cansaço, Nelson, aqui a Maria Henriques ela colocou: aqui em Portugal, a pandemia levou profissionais ao burnout, esgotamento total, sofremos bastante. Exatamente, enquanto a gente entender, interpretar como nosso trabalho, eu não digo só profissional, trabalho como mãe, trabalho como função, a nossa função aqui na Terra, nossa missão, como um fardo,
vai ser pesado e vai ser levado ao adoecimento, porque a gente vibra em questões de dor, de sofrimento, de cansaço, e através desses miasmas, a gente vai criando uma psicosfera, né, Nelson? Se eu estiver falando bobagem, você, por favor, me corrija. Não, não, nada. Que acaba levando ao adoecimento. Não Exatamente. é verdade? E claro, eu também me senti muito cansada e foi através desse cansaço. Foi esse cansaço, essa dor de ver, de não saber lidar com o luto, de não saber lidar com o sofrimento, com o meu sofrimento, com o sofrimento das pessoas que estavam me cercando naquele momento, que eu fui atrás de explicação, que eu fui atrás de apoio. Então, eu também sou uma vítima desse sofrimento. Agora, a maneira como a gente reage a ele é que faz toda a diferença, né? Uhum. Então, sim, eu acredito que o burnout, sim, nossa, foi, e principalmente assim, colegas, eu trabalhava durante o dia todo, ficava no telefone presencial, e ainda chegava à noite em casa, sentava aqui nessa mesma mesa que eu tô, aqui na tela, e ó, ligando para pacientes, e 24 horas por dia, não tinha finais de semana, e foram praticamente 2 anos nesse ritmo muito sofrido mesmo, muito doloroso, mas que, graças a Deus, através desse sofrimento, eu consegui buscar uma outra forma de enxergar a minha vida e encontrar a minha missão aqui na Terra. Porque o que eu estou fazendo aqui, né? Afinal de contas, por que tudo isso? Né? Por que eu estou passando por tudo isso? Alguma explicação tem que ter. E graças a Deus eu consegui chegar numa, numa fase muito boa de crescimento e, enfim, estou estudando a doutrina, que é o que me causa mais alento ao meu coração e que dessa forma eu consigo, sim, ajudar a enxergar de um outro ponto de vista toda essa dor, todo esse sofrimento sendo transformado em respostas. Que legal, Karina. É interessante ver seu depoimento de alguma forma, compartilhar. Obrigado por partilhar esse momento. Eu acho que muitos de nós também, de alguma forma, cada um chega no seu caminho, buscando as tais respostas, buscando encontrar, seja através da dor, seja através da busca das respostas que a gente não tem por aí, mundo afora. Essa questão que a Maria Henriques colocou, eu acredito que ela também deve estar, de alguma maneira, compartilhando conosco, porque ela também trabalha no meio de saúde. Se eu não me engano, ela é enfermeira aqui em Portugal também. Então, Legal, de alguma forma, ela deve também ter co-participado com esse movimento todo de muita dificuldade. A gente não sabe como é que foi no Brasil, mas aqui em Portugal, aqui na Europa foi bem crítico, bem complexo, com o fechamento de tudo. Esse desespero se via muito nas ruas, no supermercado, isolamento de regiões, etc., que só provoca esse fervor interno, e principalmente quando a gente vai direto para essa questão da base. E quando eu digo base, essa base do entendimento, essa base que talvez nos provoque desespero ou tranquilidade. Porque nesse momento a gente tem muita teoria aqui, é uma maravilha. Falar de doutrina espírita é um espetáculo. É sentar aqui e falar palavras bonitas, falar de Jesus, é doce ao ouvido, é uma maravilha. Mas e para internalizar isso? Como é que E para faz? como é que faz? Para colocar isso na prática. Esse que é o grande desafio, esse que é o grande pulo do gato, porque muitos de nós aqui já conhecemos a doutrina, não precisa ser doutrina espírita, o caminho que Jesus veio nos ensinar há muito tempo, mas de alguma forma a gente não consegue ainda internalizar, colocar na prática isso. E aí, como a Joana chamou a atenção aqui, falou bastante, a Karina também falou, a questão do lado moral, principalmente a questão moral. Aí a gente tem aqui a evolução da humanidade como um todo, que é essa evolução do lado intelectual, que a gente consegue, que a gente consegue não, que a humanidade acaba gerando de alguma forma mais tempo de encarnação, mais qualidade de vida, mais saúde física. Maravilha. A evolução está aí, tecnologia que nos permite estar agora aqui trocando 100%. E aqui dentro? E a evolução pessoal, a evolução do nosso eu?
que aí aparecem esses novos, entre aspas, tá, gente? Estou falando aqui muito entre aspas, esses novos males da humanidade, que são as fobias, as ansiedades, as depressões, fruto exatamente desse tempo que hoje, enquanto humanidade, a gente consegue olhar e lidar mais com o nosso eu. E aí a gente percebe que está meio desarrumado, meio bagunçado, e isso aparece de alguma forma nessas questões psíquicas também. Que questões psíquicas são essas, Nelson? São questões da nossa alma, do nosso espírito. São questões que a gente carrega. A personalidade de hoje, esse eu que a gente conhece, é um construto. Claro que aprendemos com mamãe e papai, no meio onde é que a gente nasceu, o planejamento reencarnatório, a família, o meio, a condição social, acesso a mais alimento, a mais educação, tudo isso faz parte, tudo isso está lá no planejamento muito bonitinho. Mas nós somos espíritos reencarnantes. Já trazemos a nossa mochilinha. É aquela história que falam muito, como é que é? A criança é um livro aberto. Mais ou menos. A gente vê uma página em branco ali, a primeira. Mas tem história ali. É um livro já escrito por muito tempo. Então, essa criança de ontem, hoje nós carregamos as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas qualidades, os nossos valores, mas também as nossas confusões mal resolvidas. A questão que a gente tem hoje mal resolvida não é porque a gente desencarnou que vai mudar num passe de mágica que tudo vai ficar maravilhoso lá na Disneylândia. Vai continuar conosco até o momento que a gente quiser trabalhar elas, até o momento que a gente quiser modificar, que a gente quiser de alguma forma trazer todas essas dificuldades, esse conteúdo negativo em conteúdo positivo. É transformar a sombra em luz. Não é negar, brigar com ela, açoitar, rejeitar. Não. Vamos acolher e vamos aos pouquinhos transformá-la conscientemente com amor. Essa proposta do amor do Cristo, é isso que Joana vem sempre nos ensinar, de alguma forma, para a gente compreender com maior profundidade que a gente tem que nos amar, nos abraçar. É esse entendimento do lado moral que a Joana vem falar aqui, e é essa regeneração que a gente precisa. Sabe quem é que precisa se regenerar? É o Nelson com o Nelson, é a Karina com a Karina. É você aí que está se escutando, não é o mundo, porque é muito fácil a gente ficar, porque o mundo precisa, porque aquilo. Quem precisa se modificar somos nós, a gente que precisa se regenerar. A gente está junto aqui, mas o nosso crescimento é individual. A melhora da Karina vai ser a Karina com a Karina, o melhor do Nelson é o Nelson com o Nelson. É nessa busca que Jesus vem aqui nos ensinar e nos apresentar o caminho da felicidade real. A felicidade não é desse mundo, lembra? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai buscando compreender. Mas vai lá, Karina, vou parar de falar um pouquinho. Não, pode seguir. Temos tempo ainda, Nelson? Temos. Hoje, como a gente está sem a presença da Débora, vai dar menos tempo, pode ficar à vontade. Eu só tenho uma palestra mais à noite, mas estou bem tranquilo. Ainda falta bastante tempo. Vai ser, peraí, 8 da noite, 8, 9, 10, 11. 8 da noite no Brasil, então tem bastante tempo ainda. Tá tranquilo. Muitos casos também que a gente viu, além ali que a Maria colocou, de Burnout, mas casos de transtornos psíquicos, não só o Burnout, né? Mas vários casos de depressão, de ansiedade, de mudanças comportamentais, né? Que a gente observou justamente por falta da base, né? Da base familiar, da base espiritual, da base física, né? Deixa eu achar aqui onde é que está. Acho que está no início do texto. Que a Joana fala que se é por acaso que a gente está passando por isso, não. Cada um tem o seu motivo, né? Cada um tem o seu motivo de estar sofrendo, ou o motivo físico, ou por provar mesmo por provas e expiações, ou por não ter levado uma vida tão saudável assim,
Vários são os motivos que levaram a gente a essa fase de evolução, não de sofrimento, mas de evolução. Essa graduação que vai acontecendo, e a gente pode observar aí como um todo, se a gente olhar os últimos. Dá para observar, vamos olhar os últimos, não precisa ir muito longe, não. Vamos tentar fazer uma retrospectiva aqui dos últimos 100 anos. E quanta mudança no aspecto físico no mundo vem acontecendo. Cada vez mais se percebe grandes catástrofes, grandes mudanças climáticas, sobre a maneira essa mudança no aspecto físico também vai influenciando não só o aumento da população como um todo, que a gente atingiu agora, se não me engano, 8 bilhões, eu vi agora poucas semanas, no mundo, mas a gente percebe também um agravamento dessa questão que a Karina falou, dessa busca, desse encontro com o eu, ou essa falta de as ansiedades, as depressões, o suicídio como decorrência de uma fuga, tentando buscar o alento, parar de doer, correr, de alguma forma correr dessa dor, buscando assim, por ignorância, de alguma forma, o suicídio como ferramenta, como alternativa para isso que está aqui dentro mal resolvido. E é isso exatamente que a Joana vem questionar e trazer. De que maneira? Vamos olhar para nós. A história do autoconhecimento, que é uma frase muito bonita, que todo mundo fala. O que é se autoconhecer? O autoconhecer não é só para a gente saber o que é, se olhar no espelho e ver quem nós somos. É, principalmente, enxergar o lado positivo que nós temos, mas também as coisas que não são tão positivas. E para que isso, Nelson? Para dizer que eu me autoconheci? Não. Para a gente pegar, principalmente essas questões mal resolvidas, essas questões que nos tiram do sério, que esquenta a cabeça, que eu me magoo, que eu fico mal, que eu fico irritado, que eu quero tacar tudo pela janela, aquela coisa para o mundo que eu quero descer. Tudo isso para a gente se conhecer, se identificar essas questões e aos poucos ir trabalhando ela. E aos poucos, como é que eu posso hoje ter uma vida melhor que eu tenho ontem? Como é que amanhã eu posso ser melhor do que hoje? Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de felicidade. É o que todos nós buscamos, é ser mais feliz. Ou sofrer menos que seja. Se a vida é uma dor de vale de sombras e de lágrimas, que nós possamos ainda assim não chorar tanto. A vida não precisa ser tão pesada. Não precisa ser de tanto martírio, de tanta dor. Claro que há processos de expiação muito difíceis. Eu vou voltar, que nem no começo do nosso bate-papo aqui, falar. Não estou aqui para desmerecer dor de ninguém de maneira alguma. Mas ainda assim, muito dos nossos sofrimentos, muitas das nossas dores, podem ser amenizadas, podem ser aliviadas, podem ser diminuídas através do nosso trabalho, do nosso trabalho conosco mesmo. Não estou falando nem do trabalho de auxílio ao próximo, mas o nosso trabalho interno, esse trabalho do auto-perdão, esse trabalho do autoconhecimento, esse burilamento do nosso eu, as nossas questões mal resolvidas, aquilo que a gente já identifica que não é muito legal, e a gente passa pano e finge que não vê. É exatamente essa chave, o pulo do gato está aí. É um pouco que a gente estava conversando agora. Não adianta nada a gente ter muito conhecimento de doutrina espírita aqui e fazer uma live lindíssima e sair bonito na fotografia se a gente não está conseguindo aplicar aqui dentro. Se quando eu desligar a câmera aqui, eu vou brigar com a minha esposa e a Karina com o marido dela. Nem sei se a Karina tem marido, pronto, mas que seja. Brigar acontece, atenção, faz parte. Mas o que eu quero dizer é colocar em prática o que a gente está aprendendo. É isso que vale. E esse é o grande encontro conosco mesmo, nessa regeneração. A regeneração do mundo é só um reflexo dessa regeneração em nós, enquanto espíritos, nesse processo de evolução, de crescimento, que é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para torcer para o Brasil, para Portugal na Copa do Mundo, nem para tirar foto para Instagram. Tudo isso é legal e faz parte, nada contra, tá, gente? Eu adoro futebol também, e Instagram também utilizo. Mas há um propósito, foi aquilo que a Karina disse ainda há pouco.
que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui na Terra? Para que eu encarnei? Para passar 50, 100 anos não fazendo nada e voltar para lá? Para quê? Para voltar de novo e fazer alguma coisa que a gente não está fazendo agora. Então fica aí esse pensamento que eu acredito que vai um pouco de encontro com aquela mensagem de Joana. É a mensagem que eu acho que é essa reflexão da transição planetária de Joana, de 2006, né? 2006, Isso, né? 2006, Eu acho que é uma reflexão para a vida. Acho que é aquele tipo de reflexão que a gente deveria pegar, principalmente agora, fim do ano, dá uma lida, sabe? Copia aí o pessoal que está... Depois, se vocês quiserem, a gente compartilha isso, tá, gente? Mas exatamente a fonte, enfim. Acho que é aquela mensagem que dá para a gente dar uma lida uma vez por ano, pelo menos, para se situar, para colocar o pé no chão, para às vezes que a gente fica meio perdido, com a cabeça meio avoada, meio sem direção, para a gente pelo menos relembrar do propósito que a gente está fazendo aqui, que é crescer. É isso aí. E como ela disse, até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Busca no amor, né? É Que isso aí. possa vibrar nessa busca que a gente não compreende ainda muito bem, mas desde que a gente tenha predisposição para aprender a amar, eu acredito que esse é o caminho. A gente vai rastejando aqui, vai capengando um pouco, vai mancando. Tropeça ali, erra um pouquinho, corrige de novo. Mas acredito que a gente possa, de alguma forma, tá voltado para esse aprendizado. O resto se faz. Quando a gente está com a vibração buscando estar elevada, foi isso que a Karina falou agora. A gente vai errar ainda, vai pisar na bola, vai vacilar, mas faz parte. É importante a gente continuar na nossa caminhada buscando acertar, amando. É isso aí. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Karina, o que mais? Tem mais algum conteúdo? Você já quer ir fechando? Eu acho que vamos fechando. Se o pessoal não tiver nenhuma pergunta, Ok. a gente não encerra a live. Eu também aqui, deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu pontuo algumas coisas aqui para falar. A gente já falou um pouco sobre fé, que também eu tinha anotado aqui. Vamos esperar alguém, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, alguma pergunta. Bem, eu acho que não. Então eu vou fazer a oração que a gente pulou, né? Não sei se você percebeu, Karina, mas a gente Não faz foi uma oração preparação inicial. Talvez porque a gente começou aqui um pouco atrasado, até com essa questão que a Débora não conseguiu estar conosco, então a gente pulou a oração. Mas ainda está em tempo, vamos fazer então a oração. Eu vou convidar todos, quem quiser, claro, comigo, a fechar os olhos. E assim nós agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca, que nesse momento compartilha conhecimento conosco, esse conhecimento que nós necessitamos internalizar, principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Agradecemos assim a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, por mais esse momento, por estarmos aqui buscando vibrar na tua luz, no teu amor. E assim eu peço autorização para terminar mais esse nosso bate-papo. Agradecidos que estamos, rogamos, Pai, que esteja conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, Muito pessoal, prazer, então, Nelson. Obrigada a todas as prazer. pessoas que estiveram aqui nos prestigiando nessa tarde de domingo. Que Prazer possamos foi ter outros encontros. com certeza. Que bom que você esteve conosco aqui, acrescentou algumas reflexões também sobre esse aspecto médico e a gente combina, com certeza, no futuro. Quem sabe a gente pode fazer mais bate-papos com outros assuntos também. Combinado, então. Tá bom? Gente, vou me despedindo então e beijo e abraço a todos. Tá bom? Ah, peraí, gente, mais uma coisa. Convite para quem estiver assistindo agora em direto, ao vivo, às 8 horas aí do Brasil. Eu vou estar fazendo uma palestra no CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Minas Gerais, Ouro Fino. Eu vou falar, o tema de hoje é o amor cobre a multidão de pecados. Então, quem quiser assistir,
às 8 horas aí do Brasil, eu vou estar ao vivo lá no Facebook do CEAP de Ouro Fino, tá? Também quem quiser me seguir lá nas minhas mídias, tem bastante conteúdo, estudos, palestras, tem os nossos bate-papos aqui também com a Débora, tem bastante coisa, eu convido a todos. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado, beijo, abraço a todos. Valeu, beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.